Esse amigo sabe que a gente é tudo. É, a gente está continuando esse nosso texto sobre as escolas esotéricas, falando de qual é o papel de uma escola esotérica, o que é o caminho que a gente pode seguir, o caminho que a gente não deve seguir. E aí, quando a gente terminar esse texto, aí eu penso que talvez a gente possa focar mais em textos que tenham a ver com o nosso cotidiano aqui, do nosso grupo de terça. Mas aí a gente pensa depois como a gente vai fazer essa organização, tem algumas sugestões, mas eu não queria ficar muito responsável por isso. Mas depois a gente conversa. A gente viu esse slide já, só retomando para a gente fazer o link com o próximo. Então, uma escola esotérica treina o discípulo para o serviço grupal. Uma escola ela só é verdadeiramente esotérica se ela efetivamente treinar aquele discípulo ou neófito ou aspirante para o serviço grupal. Por quê? Porque a alma só trabalha de fato em grupo. Então, por mais indivíduo que por mais desenvolvido que o indivíduo possa parecer, se ele não estiver servindo em grupo, na maioria das vezes ele pode estar acumulando cultura, o que não é ruim, mas para a sua personalidade. A alma, a natureza da alma é a unidade. A natureza da alma é consciência coletiva. Então, se a gente não efetivamente fizer um trabalho que traga consciência a esse ponto, não é uma escola verdadeiramente esotérica. Pode ser qualquer outra coisa, e eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, mas é importante a gente entender. A alma trabalha através do dinheiro. E não adianta também estar num grupo se a nossa consciência não estiver desenvolvida para trabalhar em grupo. Isso é muito importante. Tá, tá. Então, isso a gente já falou, né? Outro ponto importante do item 5: uma escola não está fundada sobre autoridade nem exigências de nenhum instrutor. Então, as pessoas não têm que reconhecer e obedecer. Ela tem que estar fundamentada, né, nessa coletividade, nessa autoridade que é a própria verdade percebida intuitivamente por cada um, sujeita a uma análise mental e à interpretação de cada um de nós. Então, um discípulo, quando trabalha com algum dos mestres, inicia uma escola que é verdadeiramente esotérica, mas não tem nenhuma autoridade, salvo a que lhe outorga uma vida que seja vivida e ajustada à verdade, à medida de verdade que ele pode transmitir ao grupo. Então, a autoridade é a verdade que é transmitida, não a figura de uma determinada pessoa ou outra. Isso é importante também a gente pensar. Ah, ênfase no reconhecimento, na responsabilidade conjunta e na lealdade. Essa lealdade aqui não é uma lealdade das pessoas ao instrutor, é na lealdade de uns com os outros, né? Da gente construir um grupo que seja pautado em relações com a lealdade. Unida às intenções e propósitos grupais, que são dadas como sugestões e nunca como ordens. Declarações procedentes do instrutor do grupo ou qualquer exigência deste para ser reconhecido como autoridade, ou que seus seguidores lhe prestem obediência e lealdade incondicional, o designa como um principiante e um aspirante, embora bem intencionado. Isso indica que não é um discípulo que está, de fato, trabalhando pela hierarquia. Então, se o indivíduo busca esse tipo de reconhecimento ou exige a autoridade para com os seus condiscípulos, não está trabalhando verdadeiramente a serviço da hierarquia. Pode, de novo, não é que seja uma pessoa ruim, né? Não é que seja que está enganando ninguém, não é isso. Mas é importante a gente saber como a hierarquia trabalha. Um grupo esotérico se ocupa do desenvolvimento integral do discípulo. O que é o desenvolvimento integral do discípulo? É o desenvolvimento mental, emocional, físico e também de consciência. Então, esses são pontos importantes. A gente precisa sempre fomentar o nosso olhar, né, individualmente para esses aspectos do nosso ser. Estou dando atenção para o meu corpo físico?
Em que medida? Eu estou olhando para as minhas emoções, trabalhando com elas, reconhecendo-as, dando espaço para elas. Eu estou promovendo cultura para minha mente, estou buscando me desenvolver intelectual, cognitivamente, estou cultivando contato com o meu eu superior. São todos aspectos que precisam estar presentes em cada um de nós e também no grupo. É importante, claro que alguns vão ter mais facilidade para uma coisa ou para outra, né? Mas é importante não perder de vista que o desenvolvimento deve ser integral. E isso a gente está falando de hábitos que incluem os do corpo, né? Sono, alimentação, exercício, cuidado, né? Higiene nem vou falar. Isso a gente ensina lá nas crianças. A formação do caráter e a aspiração altruísta são necessárias. Então, é sempre importante a gente manter a nossa aspiração altruísta, a gente almejar ajudar as pessoas, mas isso não é o mais importante, né? Não é o foco, porque o foco não deve ser dado à nossa pureza de vida externa, à bondade ou ao bom humor. Essas qualidades são essenciais, muito importantes. Em certa medida se encontram presentes, mas isso é de cada indivíduo, né? O instrutor do grupo, ele não deve focar nisso. Ai, como o Minasa é bonzinho, eu quero trabalhar com ele. Não é isso, né? A gente precisa pensar em como o grupo está se desenvolvendo, em que medida que o grupo está alcançando, nem que seja vislumbrando o que é uma consciência coletiva. E aí, se a gente perceber que isso não está acontecendo, que medidas eu devo fazer, ou que medidas devemos fazer como grupo para pelo menos oportunizar que isso aconteça, em alguma medida que seja. Então, esse deve ser o nosso foco. É claro que o bem-estar de cada um é importante, claro que, né, todas as outras coisas, o que o texto quer dizer aí é que todas essas outras coisas, elas são preparatórias e elas podem ser alcançadas, aí sim, em diversas religiões, em diversas escolas, que não são esotéricas, mas que são escolas de pensamento, né? Se cada indivíduo seguir as regras básicas de qualquer das grandes religiões principais, ele vai promover esse tipo de coisa. Então a ênfase não é essa, tá? De novo, não está se negando isso, mas a ênfase não é nisso. A ênfase é num outro ponto de consciência um pouco mais amplo, mais interno, mais profundo. Então, é dada importância ao desenvolvimento mental a fim de que o discípulo seja inteligente, analítico, embora não crítico. Crítico no aspecto negativo, né? E possua faculdades mentais bem organizadas. A cabeça e o coração são considerados de mesma importância e igualmente divinas. Por que o trecho está falando, esse trecho está falando disso? Porque na maioria das religiões a ênfase é dada ao coração, ao que a gente chama de coração, que muitas vezes é um emocional um pouco mais elevado, um pouco mais aspiracional, mas muito pouca ênfase é dada ao desenvolvimento cognitivo, na maioria das religiões, né? E a gente entende no desenvolvimento esotérico que são duas forças que devem ser igualmente desenvolvidas. Se eu tenho muito coração e pouco discernimento, isso limita a minha atuação discipular. Se eu tenho muito ênfase no mental e pouco no coração, eu também vou para um caminho errado, que também vai limitar a minha expressão como discípulo. Então a gente precisa olhar para incluir todo mundo, levar todos os nossos, igual o dia que a gente falou das subpersonalidades, levar todo mundo aí para algum outro lugar mais alto. A hierarquia trabalha com os estados de consciência de homens de todas as classes, raças, nações, homens e mulheres, claro, né? Aqui. E ensina aos discípulos a trabalhar da mesma forma, para que oportunamente cheguem, então, um dia a ser um mestre da sabedoria. Isso se obtém superando todas as dificuldades e obstáculos, mediante o poder da própria alma. Cada um de nós, antes de chegar no mestre, antes de chegar no guru, antes de chegar, né, em qualquer uma dessas coisas, antes de chegar no Cristo, precisa desenvolver o seu próprio Cristo interno, a sua própria alma, né, esse próprio centro de consciência. E isso é uma das coisas que mais separam o místico do ocultista.
O místico, ele ainda, embora tenha muita energia do coração, muita boa vontade, ele ainda é tomado pela dualidade. Ele ainda enxerga como separado eu, né, ele e a fonte de amor, que pode ser Deus, pode ser o Cristo, pode ser um santo, pode ser o Buda, pode ser o Orixá, né? O indivíduo místico, ele tem essa dualidade, ele vivencia essa dualidade. A realidade dele e algo mais elevado do que é, na visão dele, externa. O ocultista ele entende que ele é a própria divindade. Ele não entende da boca para fora, ele reconhece que ele é um centro de consciência tão especial para a divindade como é o Cristo, como é o Buda, como é qualquer Mahatma, mas ele está no processo de vir a ser esse centro. Então ele sabe que ele ainda não é o Cristo, mas que ele pode vir a ser. E ele vai vir a ser em algum momento isso. 2, 3, 5, 10 encarnações? Não sabemos. Mas ele sabe que esse é o caminho dele. Então, é mais sábio que ele se conecte e que ele faça um trabalho agora de construção, que isso que é outra caranga, né? De construção dessa ponte para que cada vez mais ele possa ser aquilo que hoje ele ainda aspira a ser. Mas a aspiração não está fora, está agora voltada para um conhecimento consciente de como fazer essa ponte. Percebe a diferença? Então, o místico é dual. O ocultista, ele não é dual, ele é uno. Ele não está naquele lugar ainda. Mas ele sabe que depende dele, né? Depende dele construir esse caminho para um dia vir a ser. Tá? Isso é uma coisa bastante importante para a gente. Pode passar, Tatica, obrigado. O enfoque da vida do discípulo precisa ser na alma. Nem no mundo físico, nem no emocional, nem no mental são as atuações principais dele. Ele vai precisar atuar em todos esses. Mas a ênfase dele não vai estar no físico, no emocional nem no mental. Vai estar na construção desse contato com a alma, e a partir desse contato com a alma, ele vai ressignificar a atuação dele no físico, a atuação dele no emocional, a atuação dele no mental. E vai ter, obviamente, momentos em que ele vai estar mais preso no físico, vai ter momentos que ele vai estar mais preso no emocional, vai ter momentos que ele vai estar mais preso no mental, mas o importante é ele saber que são momentos, que a ênfase dele deve ser, ops, deixa eu voltar aqui para minha aula. Ou não, tem momentos que ele vai precisar ter uma atuação no plano físico, ele, sei lá, está com uma doença, ou está com alguma demanda de trabalho mais específica, ou familiar, né? Ele vai precisar ter esse discernimento de saber agora eu preciso cuidar disso, né? Ou então alguma questão emocional que se apresente, mas o importante é saber que tudo isso é transitório e que em algum momento ele vai nos retornar para a alma. E aí, a partir desse centro, dessa alma, ele vai ressignificar, nunca abandonar, né? Ele vai ressignificar a partir de um prisma, de um olhar mais amplo e mais elevado. Paulinho, essa fase transitória, você pode não se entender que é algo para o aprendizado, é um karma, ou não, foi algo Sempre é para aprendizado. aleatório, né? Não, sempre é para aprendizado. Ainda mais quando o indivíduo busca algum aspiracional ou conscientemente, ou os dois, quando ele busca um contato com a alma, aí a lei do karma é mais atuante. Porque ela vai observar, então a alma responde, a lei é invocação e evocação, a gente sempre fala, né? Então, quando ele está se dirigindo para a alma, ele está invocando. E a resposta dela vai ser o quê? Colocar ele no trilho, no caminho, no plano. Então, isso vai promover, em alguma medida, o que não é um termo correto, mas só para ficar didático, uma aceleração daquele desenvolvimento. E a aceleração se dá a partir dos ajustes que devem ser feitos. Situações que vão surgir para algum desenvolvimento específico dele. Aí a nossa grande armadilha é se deixar envolver pelas situações sem tentar dar aquele espaço que a gente fala, que a gente chama de campo de contingência, e tentar entender o que isso quer me mostrar. Se eu destilar essa experiência, o que ela vai me trazer? Esse deve ser o nosso olhar. A partir de cada situação que a gente enfrenta, qual que é a nossa maior tendência? Uma identificação emocional, que vai fazer com que aquilo tenha uma sobrecarga, um sobrepeso, vai parecer pior do que é.
Porque é uma identificação nossa com aquela qualidade emocional que vai estar presente. O nosso olhar deve ser sempre o que isso veio me ensinar, né? Parece meio bobo, mas é verdadeiro. E às vezes não é tão evidente. Às vezes precisa de um tempo, de um espaço, precisa mesmo destilar para a gente refinar o olhar e entender. Era isso. Paulinho, que me vem também é que nem sempre é só pela dor. Às vezes pode ser também pelo amor. E que se a gente não estiver atento e não analisando, a gente pode perder o aprendizado também, né? Porque às vezes pode ser por uma amizade, por novas relações, por um novo relacionamento, por exemplo, a vida de um filho, que vai vir, lógico que não vai ser só coisa boa, mas vai ter coisa, né? Claro. Mas eu acho que a gente também aprende pelo amor. Com certeza. Qualquer experiência, ela foi atraída pela nossa alma para a gente. Qualquer uma. Então, se ela foi atraída para o nosso campo, ela vai trazer algum aprendizado, ela nunca é em vão, né? A gente precisa também se desapaixonar dessas ideias que são bastante da era passada, de que a gente precisa sofrer ou de que tem que... Não, né? Tudo é uma questão de consciência. O quanto eu consigo me conectar com essa consciência mais ampla, o quanto eu consigo sobrepujar os desafios emocionais, mentais e físicos. Essa medida quem vai dar sou eu. Tem jeito, né? Então, aprende a... Perdão, esses mundos, né, físico, emocional e mental, são campos de serviço. Óbvio, né? Ele vai ter que trabalhar neles. E sua personalidade se converte em um instrumento através do qual a alma serve. Então, não é que ele vai, agora eu só posso olhar para minha alma, vai ignorar. Não, pelo contrário, né? Ele tem que trazer essa alma, iluminar a personalidade. Lembra que a gente fala sempre no princípio da correspondência? O aspecto luz tem a ver com a mente. O aspecto amor tem a ver com o emocional. O aspecto vontade tem a ver com o físico. A gente precisa o tempo todo fazer esse link. A gente precisa entender que o nosso corpo mental, ele é um veículo de expressão do que a gente chama de qualidade de luz. A gente precisa entender que o nosso veículo emocional é um veículo de expressão de amor. Foi para isso que ele foi criado. Se não está assim, desvia os nossos, mas ele foi criado para ser um veículo de expressão de amor. O nosso corpo físico, o denso, foi criado para ser um veículo de expressão do plano, da vontade e do propósito da alma. Que cabe a gente fazer esses ajustes. Por isso que a gente invoca essas qualidades na nossa meditação e procura direcioná-las para esses três veículos, porque isso é lei da correspondência. Isso existe para, uma coisa existe para a outra. Se a nossa constituição humana não fosse luz, não teria corpo mental, percebe? Seria uma outra coisa. Se não tivesse amor, não teríamos corpo emocional, seria uma outra experiência que a gente nem consegue supor como seria, porque a nossa realidade é essa hoje. Mas é importante a gente também se permitir esse tipo de viagem, sabe? Porque senão a gente não consegue abstrair do que a gente vive aqui. E tem mil outras possibilidades que a gente nem conhece. Mas, ao mesmo tempo, a nossa é essa. Então, eu preciso me esforçar para trazer isso para cá. Né? E quando a gente vai fazendo isso, aí a alma no comando. E aí, óbvio, ela vai ter que atuar aqui, porque foi para isso que a gente veio. Para transformar as realidades que a gente vive. Para transformar o nosso aspecto social, para transformar toda. Claro que vai ser de acordo com o nosso Dharma, de acordo com o raio que a gente trabalha, né? De acordo com o propósito que a nossa alma escolheu. Mas a gente veio para isso. Não tem outra coisa que a gente veio fazer. A gente veio para trazer essas qualidades à manifestação. Foi para isso. Não tem outro porquê. Então não adianta a gente fugir, não adianta a gente ir para o monastério, dar vontade várias vezes. Mas, mas não é isso, né? A nossa alma, e muitos de nós talvez, eu estou brincando, mas é verdade, muitos de nós talvez tenham esse tipo de vontade, às vezes, porque a gente vem de escolas e encarnações pregressas onde a gente fez isso e foi muito importante para trazer a gente para um outro ponto de consciência. Quando a gente aceitou vir aqui, não era esse o objetivo agora, nessa vida. Né? Então, o nosso objetivo deve ser, de fato, trazer qualidades para a manifestação, para as nossas relações. Então, ele aprende a trabalhar dos níveis espirituais, né? O foco dele vai estar na alma, e sua consciência está firmemente centrada, aí já é um pouco mais avançado, né? Na sua própria alma e depois, mais adiante, no ashram do próprio mestre. Aí, por isso que a gente fala sempre do raio. Por que o raio é importante?
eu sabendo qual a qualidade predominante da minha alma, eu sei mais ou menos a qual astro ela está ligado, então eu vou buscar, aí é no momento mais avançado, né? Quando a minha consciência começa a transcender a minha alma, ela vai começar a beliscar ali o astro. Então eu vou começar a ter uma percepção mais clara, não só de qual é o meu plano, mas de qual é um plano maior ao qual eu sirvo. Mas aqui a gente já está falando de um caminho mais para frente. Então ele aprende a técnica pela qual pode registrar as impressões do mestre. Isso a gente vai ver um pouco depois. É um modelo de meditação onde a gente tecnicamente aprende como deixar a nossa mente mais suscetível a ser impressionada. Primeiro pela nossa alma e depois, mais tarde, por algum dos mestres, né, que a gente for conectar no nosso ashram, né? É ensinado como desempenhar sua parte na tarefa de elevar a consciência da humanidade. E isso ele faz mediante um consciente e dirigido uso da mente que deve ser treinada, de uma natureza emocional controlada e um cultivo telepático na sensibilidade cerebral. Viver como alma na vida de cada dia e trabalhar conscientemente em relação com a hierarquia. Essa é a nossa meta de vida. Passo a passo se faz o avançar pelo o discípulo passo a passo se faz avançar o discípulo pelo caminho, até chegar o momento em que ele estará preparado para grandes desenvolvimentos de consciência, a que chamamos iniciações. Começa então a percorrer conscientemente o caminho da iniciação, que as escolas esotéricas do futuro darão a conhecer ao público em geral. Então, o que a gente está falando aqui, a gente está estudando esse tema de escolas esotéricas, mas a gente está sabendo que a gente está vivendo ainda um período de preparação, que as escolas verdadeiramente esotéricas, que treinarão verdadeiramente o discípulo para iniciações, vão vir um pouco mais para frente. Mas tudo bem, a gente já está em alguma medida aí ajudando a preparar esse caminho. As pessoas vão ter que estar no outro. Talvez a gente mesmo, né? Talvez a gente esteja preparando aqui para a gente voltar e aí então a gente já saber melhor o que a gente está fazendo. É verdade, eu acho que nunca se perde nada. Talvez a gente vai pegar uma Não é? Com certeza. Com certeza. Eu tenho certeza disso. E aí ele traz de novo agora, então ele fala um pouco de como vai ser, e agora ele traz um pouco de volta para a gente. Ele diz assim: o mundo está cheio de organizações com alguma pessoa à frente, cujos motivos são sadios, verdadeiros, né? Mas cujos métodos de aproximação com aqueles a que procura servir são similares aos do mundo comercial, corporativo. Poderá formar uma organização útil, mas não poderá formar uma escola esotérica. No discípulo, a vida se desenvolve de dentro para fora. É a força da sua vida que faz com que ele tenha êxito, e não um sistema de propaganda que alcance sucesso comercial. Então, claro que a gente pode ser estratégico, né? A gente usa o Instagram, claro que a gente pode fazer essas coisas, mas é muito importante a gente pensar que não é isso que sustenta o trabalho, que ele precisa vir de dentro para fora. Porque técnicas a gente sabe que tem bastante, né? Tem muita gente que tem milhares de seguidores que fala de espiritualidade, mas qual será que é esse conteúdo? Qual a qualidade desse tipo de conteúdo? E também está tudo bem, porque a maioria das pessoas olham para essas coisas, então é natural que seja assim. E não é uma crítica, mas é importante a gente perceber qual que é a nossa meta, onde que eu quero estar, que tipo de conhecimento, que tipo de prática eu quero me envolver. E não tem certo e errado. Tem o que serve para cada um. A gente só, a única coisa que eu bato na tecla é que precisa ser consciente. Isso precisa ser. Então, se eu estou conscientemente fazendo um trabalho que para mim faz sentido, mas que eu sei que talvez me limite um pouco, mas tá bom, eu sei que eu quero estar ali, certo. Agora, o duro é quando a gente acha que está fazendo uma coisa e fazendo outra. Aí isso é ilusão, isso é desvio de caminho, isso é desvio de pontos atrás do caminho. É melhor você estar conscientemente num lugar que você sabe que talvez não seja melhor, mas que você quer estar, porque faz sentido para você, do que você achar que está fazendo uma coisa que você não está. Aí isso é bem perigoso, porque isso te atrasa bastante no desenvolvimento da consciência.
As pessoas respondem à nota emitida e às verdades ensinadas. Então, por isso que é de dentro para fora. O grupo precisa focalizar em qual que é a nota que a gente quer emitir como grupo. E aí, então, focar nisso. Então, a gente quer emitir uma nota de acolhimento. Então, isso precisa estar presente no propósito grupal, precisa estar presente em cada um de nós, porque aí a gente, em conjunto fazendo isso, a gente sabe que a gente vai atrair indivíduos de fora não com o nosso Instagram ou com outro qualquer coisa, mas porque a gente cultivou e a gente emitiu uma nota. E aí vai ter uma resposta a partir da nota que o grupo emitiu. Percebe a diferença? Isso é um trabalho verdadeiramente esotérico. Quando a gente, como grupo, consegue perceber qual é o nosso propósito. Então a gente. Claro que cada um vai ter uma forma diferente, né? Mas a unanimidade de alma, diversidade de forma, mas unanimidade de alma, unidade de propósito, aí a gente emitindo isso só vai atrair para o grupo quem tiver conectado a isso. Tá? Isso é muito importante para a gente pensar como formação grupal mesmo, né? Para tudo, para tudo, tudo. É que a gente demora um tempo para perceber isso individualmente. E aí a gente demora um tempo, mesmo que o indivíduo perceba isso, às vezes ele tem dificuldade de perceber que é assim no grupo. Embora sempre tenha sido. Sempre tenha sido. Mas, de novo, o ponto aqui é a consciência. O nosso grupo já tem essa nota definida? Eu penso que em alguma medida sim, mas eu acho que são essas reflexões que fazem a gente refinar o nosso olhar e perceber, eu estou conectado com essa nota? Então, se eu estou, o grupo está emitindo. Então, só vai atrair quem tiver algum tipo de ressonância com essa nota. Eu acho que quando a gente não fala muito sobre isso, fica implícito, mas não fica, porque a gente acaba não focando nisso na nossa atenção. É igual a avó falava, é para tu? É. E eu consigo perceber isso na minha vida? Eu tenho certeza que todos vocês conseguem. Mas quando a gente está dentro de grupos, talvez isso não seja, embora seja óbvio, não seja tão evidente. E a gente precisa retomar de tempos em tempos para todo mundo perceber que é assim. É mais evidente quando você percebe que aquele grupo não tem nada a ver. Ele fica bem evidente, né? Que não está ressoando. Né? O propósito do nosso grupo é consciência. Pode ser. A gente falou disso, né? É. Cura consciência através do amor. Mas a gente tem como propósito também o acolhimento das pessoas. A gente tem como propósito diversas outras coisas. E pode ter mais do que um. O importante é isso estar circulando em nós. E a gente entender que é isso, com isso que eu me identifico. Né? Mas, basicamente, a gente chama a unidade de serviço para a cura e consciência através do amor. Então, se a gente for pensar, talvez o nosso propósito maior seja o amor. E isso também vale para os pacientes, para as pessoas que vêm? Eu penso que sim, mas aí também eu penso que aí entram outros fatores. Talvez não seja tão lógico assim, porque aí tem fatores kármicos que podem influir, tem outras buscas aspiracionais que podem, sabe, mobilizar. Acho que o filtro é mais difícil um pouco. E também acho que a gente não tem que se ocupar tanto disso, porque é mais transitório, vem e volta. Né? Mas ficou conectado Com certeza, com em alguma medida sim. Eu É que o vínculo, em geral, é diferente um pouco de quem vem para ser tratado e de quem tem uma intenção de servir em conjunto. Tipo, o foco de quem tem a intenção de servir já é alguém que está com isso um pouco mais vivo, um pouco mais lapidado. E o que vem até nós, ele pode ter vindo por diversas outras buscas e circunstâncias que não necessariamente demandam um autoconhecimento ou sabe? Por isso que eu acho que talvez a gente não deva se ocupar com isso. Seria, na minha opinião, um pouco perda de tempo, sabe? Porque é algo que a gente não controla. Seria mais sábio a gente focar em quem está disposto aqui a fazer algo diferente. Mas a alma daquela pessoa está emanando para que ela busque esse caminho. Pode ser, mas vai Mas saber. é a escolha da pessoa. E vai saber o que ela tem que passar por aquilo também, né? Como é o caminho de cada um, né? As pessoas respondem então à nota emitida e às verdades ensinadas, e a influência do grupo aumenta até que o discípulo se torne responsável por um grupo de aspirantes. Segundo seja a medida do contato com a sua própria alma, sua resposta às sugestões do mestre e a impressão do ashram ao qual está afiliado. Assim será a força e a utilidade daquele grupo com o qual ele trabalha. Pouco a pouco irá reunindo em torno de si aqueles que podem ajudá-lo no ensinamento.
E segundo, seja a sabedoria e o discernimento que demonstra na escolha dos ajudantes, assim será o êxito do serviço. Não assume autoridade sobre o grupo nem sobre seus auxiliares, exceto a autoridade do seu maior conhecimento e sabedoria, Lucas. Isso faz um ponto imperturbável de poder. Vamos chegar nisso um dia. Contra o qual as interpretações e métodos inferiores se chocam, mas desaparecem. O foco é ensinar certos princípios inalteráveis, aos quais o grupo todo deve aderir, e o que alcançará com facilidade e sem controvérsia. São precisamente esses princípios que levam a efetuar um trabalho verdadeiramente esotérico. Também a nossa meta aí de serviço. Acho que tá bom, né? Por hoje. Acho que semana que vem a gente termina, eu acho. Que slide